Antes de começar o vídeo, peço somente que deixe seu like e que inscreva-se no canal. Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre a provável venda do SBT. Valores foram estimados na ordem de grandeza de R$ 1 bilhão e inclusive supostos compradores foram cogitados. Mas afinal de contas, para quem uma operação como a da emissora de Silvio Santos é interessante? E por quê? Antes de falar sobre possibilidades que giram ao redor da venda da empresa, é importante esclarecer os motivos e circunstâncias. Mesmo com faturamento de aproximadamente R$ 1 bilhão que tem andado de lado nos últimos anos sem grandes oscilações, o SBT não é uma operação interessante quando se olha a empresa de forma isolada. No mundo dos negócios, o ato de se avaliar o valor de uma empresa se chama valuation. No entanto, ao se fazer um valuation, especialistas consideram, além dos ativos, prédios, equipamentos, terrenos, etc., a perspectiva para o futuro. Logo, de nada adianta o passado glamuroso, altos índices de audiência ou momentos que marcaram a infância do telespectador, se as projeções futuras são ruins. O valuation será baixo. Em um mercado competitivo, em que a própria Globo tem sérias dificuldades para se posicionar, e onde os concorrentes deixam de ser velhas famílias conhecidas, como os Marinho, Saad ou Edir Macedo, e passaram a ser players internacionais, são baixas as chances do canal voltar a prosperar como no passado. Mas isso não significa que a emissora vá deixar de existir, muito pelo contrário, existirá, mas em um tamanho menor. Silvio Santos sabe de tudo isso, assim como sabe que o SBT, como objeto de herança, terá seu poder cobiçado pelas filhas, o que é natural. Quem dará a palavra final, que hoje é dada por ele? Joia da coroa, o CDT. Em um primeiro momento, o SBT pode abrir mão de alguns ativos, ou ao menos alugá-los. O CT, o Centro de Televisão da Anhanguera, inaugurado em 1996, é subaproveitado, com uma estrutura horizontal, jardins e amplos espaços de estacionamento. O local comportaria muito mais produção que atualmente. Basta analisar a grade de programação do SBT, que é entupida de infantis, novelas e programas que não exigem grandes cenários, como O Primeiro Impacto, Bom Dia e Cia e Casos de Família. Caso a emissora decidisse migrar para um espaço menor dentro de São Paulo e deslocar alguns programas para produtoras ou estúdios externos, como o Record fez e a Band começou a fazer, o telespectador não sentiria diferença alguma. Além do mais, o SBT tem uma localização cobiçada, ao lado de uma rodovia duplicada, antes de São Paulo, e próximo do Rodoanel. O espaço do CDT é um sonho para qualquer centro de distribuição que precisasse armazenar ou escoar a produção dentro e fora do Brasil, para o Porto de Santos, por exemplo, por meio do Rodoanel. Caso a emissora não se interessasse na venda, a possibilidade de locação seria bastante interessante. Netflix, Amazon e HBO são apenas algumas plataformas de conteúdo que querem investir no Brasil, porém não têm interesse em ter estúdios próprios, já que as produções são feitas por produtoras. Para conseguirem absorver essa nova demanda, a locação de estúdios já existentes, equipados, com o pé direito alto e estruturados em um complexo, poderia ser uma forma interessante de fazer dinheiro. A Amazon, o CT inteiro poderia ser interessante, já que poderia ser fatiado entre um centro de distribuição e espaço para ceder às produtoras que irão fazer suas séries e novelas, deduzindo do valor de aquisição destes produtos a cessão do espaço. Venda da emissora. Como já dito, o SBT é uma emissora com baixo potencial de rentabilização a longo prazo, ainda mais se comparado a um portfólio imenso de investimentos que existe hoje em dia, como fintechs, agtechs e altechs, que buscam resolver dores por meio de soluções digitais e facilmente escaláveis. O investidor que tiver interesse na emissora provavelmente o terá como operação secundária e necessária para abastecer outros negócios, estes sim mais relevantes financeiramente. Por que não um banco ou varejista? Apenas no segundo trimestre de 2021, o Itaú teve lucro de R$ 7,5 bilhões, ou seja, em 25% do ano, o banco arrecadou de lucro um valor possível de comprar 7 SBTs, assumindo a proposta de R$ 1 bilhão como válida. Para bancos de varejo como o Itaú, uma operação como o SBT poderia ser interessante, a partir da livre inserção de anúncios, branded content, o famoso informe publicitário, e de mais campanhas geraria receita ao banco. Cartões como o IPCard, que faz parte do conglomerado do Itaú, por exemplo, poderiam ingressar nas classes CD por meio da venda de cartões e serviços atrelados como seguros ou mesmo juros por atraso, empréstimo ou financiamento.
caso tivesse presença recorrente em um veículo que fala com o seu público diretamente. Além disso, haveria uma vantagem competitiva entre o investidor e seus concorrentes. O novo dono da emissora poderia blindá-la a não aceitar anúncios de seus rivais, que perderiam uma oportunidade de mídia que atinge milhões de brasileiros. A mesma premissa poderia ser aplicada para varejistas como Magalu, B2W, que abarca Americanas, Submarino e Shoptime, Via, detentora do Ponto, Casas Bahia e Extra. A geração de resultado poderia, inclusive, fazer com que certos prejuízos fossem tolerados, afinal, a receita trazida os compensaria. O que se sabe? Ideias de criação de modelos de negócio qualquer um pode ter. Não existe evidência, ainda que com conhecimento se possa mitigar riscos e ter maior assertividade no que vem no futuro. Mas o que se sabe é que o modelo monárquico que existe hoje no SBT, onde as decisões macro não são colegiadas e sim concentradas em uma única pessoa que as define ao bel prazer, não se perpetuaria mesmo que Silvio Santos vivesse até os 200 anos. E Silvio, que sempre enxergou muito à frente de seu tempo, sabe disso. João Gabriel Batista é publicitário, com pós-graduação em marketing em De Salles na Escola de Negócios Saint Paul e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Tem 29 anos e atua com marketing há 11, com passagens por veículos de comunicação, como emissora de TV, rádio e jornal, e multinacionais do segmento de telecom. É analista especial de mercado e negócios no TV Pop, fazendo participações sempre que necessário. Inscreva-se no canal para continuar informado.